Sejam bem-vindos ao canal Santo Ofício Arte Sacra. Convido você a assistir o vídeo nesta visita histórica, ao convento de São Francisco do Monte localizado na encosta do Monte de Santa Luzia na cidade de Viana do Castelo, Portugal. Este foi um dos primeiros conventos da Ordem dos Frades Menores a ser erguido em Portugal, datando do final do século XIV. O acesso a esta maravilha arquitetônica leva-nos por uma primeira entrada que nos guia por um caminho rústico de pedras irregulares. Antes de chegarmos ao convento, mais ou menos a meio do caminho, surge-nos um cruzeiro em granito, encimado por uma cruz da Ordem de São Francisco. Percorrendo mais alguns metros, eis-nos um imponente pórtico, no cimo do qual se encontram três imagens: São Francisco, São Pedro de Alcântara e Santo Antônio. Como podemos observar, o convento encontra-se esquecido no tempo. Ao entrar no terreiro do convento encontramos a base de um cruzeiro que em 2 de maio de 1950 foi classificado como imóvel de interesse público. Porém, em maio de 1979 a queda de um eucalipto provocou a quebra do cruzeiro e o imediato desaparecimento da cruz e outros fragmentos do mesmo, continuando desaparecidos, apesar dos esforços levados a cabo pelas instituições locais. No terreiro podemos apreciar também várias capelas como a de Santa Maria Madalena, São Pedro de Alcântara, Senhor dos Passos e Senhor da Prisão. Até aos dias de hoje as capelas mesmo em ruínas são visitadas pela devoção da população do bairro Piscatório da Ribeira, por sempre atendidos nas suas preces. Segundo documentos históricos, Frei Gonçalo Marinho, da Casa Condal de Altamira, em Espanha, depois de ter participado nas guerras de Castela com Portugal, e farto dos enganos do mundo,
resolveu trocar a espada pelo hábito e partir de Roma, onde se encontrava, para se recolher em Portugal, que então reconhecia o Papa de Roma, Bonifácio IX, e não o Papa de Avignon, Clemente VII. Depois de ter fundado um mosteiro no Serdal, Valença, e outro na Ínsula de Caminha, recolheu-se à vila de Viana onde, com licença pontifícia e com a colaboração de 5 companheiros seus, fundou o convento de São Francisco do Monte, terceiro convento da Ordem da Observante Regra Seráfica, na parte meridional do Monte de Santa Luzia. Em tempos designado de Santo Antônio da Figueira, de Nossa Senhora de Mosteiró, de São Francisco de Viana e de Mirtolo ou Mirtili, o convento de São Francisco do Monte foi erguido, pela primeira vez, em julho de 1392, junto à Fonte do Ligo, depois chamada Fonte da Sela. Porém, devido à inconveniência estratégica do lugar, visto encontrar-se num sítio raso, depressa mudaram mais para cima, já na encosta do monte, para um terreno que lhes foi cedido pela Câmara, a qual só não pagou todos os custos da edificação porque o povo, por devoção, assim não o consentiu. A 14 de abril de 1400 faleceu no seu retiro fundador atrás citado, Frei Gonçalo Marinho, sendo sepultado em raso moimento, que a piedade de um amigo seu, o Duque de Bragança, deveu à lápide de jaspe, que por muitos anos cobriu o seu corpo. Depois de várias transladações, pode-se, ainda hoje, observar uma lápide com as seguintes inscrições: aqui jazem os ossos do beato e venerável Frei Gonçalo Marinho, varão santo, edificou este convento e outros desta ordem. Foram para aqui trasladados, sendo ministro provincial Frei João de Santa Rosa, ex-leitor de teologia, e presidente Frei João do Sacramento, em setembro de 1736. Sabendo D. Sebastião que eram estes franciscanos muito pobres e que tinham grandes dificuldades em arranjar comida, diligenciou, em 1568, junto da Câmara de Viana, para que esta os ajudasse, pagando aos religiosos uma arroba de carne ou peixe cada semana. Esta renda subsistiu até 1625, altura em que os franciscanos se trasladaram para o convento dos Capuchos, em Santo Antônio, construído em 1612. A 26 de outubro de 1580, os soldados de D. Fernando de Sandoval, comissário de cavalaria ao serviço de Sancho de Ávila, depois de terem despojado a vila de Viana à procura de D. Antônio Prior do Crato, dirigem-se para o convento de São Francisco do Monte, a menos de 1000 passos da vila, onde saquearam o edifício e mataram Frei Gonçalo de Carmes, presidente da Recolecta. Fizeram muitos roubos e alguns desaforos, escreveu Frei Fernando da Soledade, cronista franciscano. No ano de 1584, devido ao facto de se estar a mostrar pequeno, o convento sofreu grandes alterações, que foram financiadas por Gonçalo Ferreira Vilas Boas, do Morgado de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ariosa. A expensas de Sebastião Pinto Rubim Soutomaior, foi erguida a igreja, em 1736, e fizeram-se,
De 1754 a 1759, obras de grande vulto, reedificando-se todo o convento. Ao fundo do terreiro está o seu brasão de armas com os seguintes inscritos por baixo. Esta casa mandou fazer Sebastião Pinto Robin Sotomayor, fidalgo da Casa Real, coronel de infantaria do Regimento de Valença e padroeiro deste convento. Em 1825, verificaram-se obras importantes no edifício e nos anexos. Desde a construção do convento em Santo Antônio, o convento de São Francisco ficou reduzido a oratório, embora se mantivessem ainda alguns religiosos do local. Na segunda metade do século XVIII, Luís Álvaro de Távora fugiu de casa aos 15 anos e foi fazer-se frade no convento de São Francisco do Monte. Em 1828, Frei José de São Tomé foi para o convento do Monte, onde terminou o estudo das humanidades. Apoiando-se no manuscrito datado de 1721, da autoria do franciscano Frei Silvestre de São Pedro, Domingos P. Rosa descreve-nos o convento e as suas capelinhas da seguinte forma. Tem à entrada do convento 4 capelinhas muito devotas dos Passos de Cristo Senhor Nosso, e pela mata estão 11 capelinhas que fazem por todas 15. Uma capelinha de abóbada, com Santo Antônio, ficava perto da nascente de água que abastecia o convento. No final do curso de água estava uma fonte de Nossa Senhora da Conceição, feita de pedras de jaspe branco, estando esculpidos, nessa mesma fonte, os desposórios de Santa Ana e a apresentação de Nossa Senhora. Noutro quadro de pedra estava São Miguel a tirar as almas do purgatório e apresentá-las a São Pedro. Sobre o tanque, que tinha 3 carrancas por onde caía a água desta fonte, encontrava-se um nicho com o arcanjo São Miguel com as balanças na mão e o diabo aos pés. Caminhando pela mata, ao pé da primeira cruz da Via Sacra, havia a capelinha abobadada de São João Batista. Tinha o santo uma cruz na mão e um cordeiro aos pés. Continuando o percurso aparecia São Pedro, debaixo de um nicho, chorando as lágrimas pela negação de seu mestre. Pela mesma rua adiante, depois de subir 20 degraus de pedra, eis a capela do sepulcro com o Senhor morto. Pelo caminho da Via Sacra, as capelas sucediam-se. O Senhor, com a cana na mão, situava-se em frente a uma cruz da Via Sacra. Seguia-se a do presépio, que tinha as figuras debaixo de uma grande laje, e depois a capelinha de Santa Madalena. Está também na mata por cima da capelinha da Madalena uma celazinha antiga, para onde é tradição que iam para ali os religiosos de 15 em 15 dias, um por um, fazer penitência, e este lugar é adorado dos seculares por santo, e não tem caminho certo para chegar a este lugar, que se sobe por ele por uns penhascos desabridos. Perto do Calvário estava São Jerônimo, com um leão aos pés, penitenciando-se com uma bola na mão a bater no peito e, à sua frente, tinha um crucifixo para onde estava a olhar.
Deixando o Calvário, e subindo por uma rua com vários degraus de pedra, estava a capelinha das Chagas de Nosso Padre com o seu companheiro Frei Mateu, dormindo. Quem entra hoje no convento, encontra ao seu lado esquerdo, depois do oratório onde está a Virgem, outro nicho totalmente arruinado e irreconhecível. Neste local existiu, em tempos, uma capela consagrada a São Pedro de Alcântara, a qual foi mandada construir, em 1785, por Antônio Pereira da Cunha. Nas lajes das sepulturas do claustro, a maioria hoje imperceptíveis, estavam inscritos os nomes de Frei Gonçalo Marinho, Francisco Pereira do Lago, com armas de flor de lis coroada com uma águia, David Antônio Velho Peixoto, com armas de 3 peixes coroada por uma ave com um peixe no bico, João do Rego, com armas de 3 flores de lis, João Pereira, Frei Melchior dos Reis, o Descalço, Frei Manuel de Anunciação, Frei Marcos de Lisboa, Frei José de Santa Maria, e muitos outros. E chegamos ao final de mais uma história, entre tantas que a igreja tem para contar. Espero que tenham gostado. Paz e bem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pois nos ajuda muito. Curta e compartilhe. E aguarde a próxima história.